Aleluia. Que Deus nos abençoe ricamente. Nós vamos ler a Bíblia. Conforme nós falamos hoje de manhã, é tempo de preparar as lâmpadas, é tempo de Malaquias 4, é tempo de Lucas 17. Mas o que nós vimos de manhã, nós vimos uma manifestação desse versículo. Naquela primeira frase, aquela primeira parte da voz do profeta. O que é Malaquias 4? O que é Lucas 17? Quando fala isso, será que nós sabemos? Então vamos ler aqui, lembrando de Malaquias 4, normalmente 5 e 6. Vamos ler em São Lucas 17, somente o verso 30, que é realmente o que o profeta queria falar nessa mensagem do arrebatamento. É tempo de Lucas 17, verso 30. Mas antes ele disse 26, 27, 28, 29. Vocês já encontraram? Então, 25, 26, 27, 28, 29. E como aconteceu nos dias de Noé. Aí, no final aqui, ele diz como aconteceu nos dias de Ló. Estava acontecendo 3 coisas paralelas. Também aconteceu os dias do Filho do Homem, no mesmo tempo. Então, Lucas 17, 30 diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vamos repetir. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Senhor Jesus, nosso Deus, o Senhor abençoa a leitura e o restante desse culto, Senhor, possa ser ungido, abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar, irmão Silva, vai cantar um hino. Eu acho que ele está bom para cantar um hino. Quando ele está assim, é bom cantar. Vamos ouvir. Rô de cruz se erigir,
cruz se erigir, ela onde ia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Amém, graças a Deus. Deus abençoe o irmão Silvio. Estava pensando, o profeta diz que aquela tempestade fez com que aquela águia ficasse ali naquele lugar por um tempo. Então, alguma coisa na nossa vida muda o curso e às vezes os ventos empurram nós para algum lugar. Então, o meu irmão Silvio, ninguém pensava que ele podia estar aqui, nem tanto ele está. Alguma coisa acontece e aí é bom, né? A circunstância, os ventos da vida, tempestade, tempos. Então, o irmão Silvio está aqui, que Deus abençoe ele aqui. É uma satisfação para nós ter ele aqui conosco, né? Mas lembrando que quando uma pessoa chega, nós deveríamos pensar que aquela pessoa precisa, às vezes, de um apoio nosso, né? Alguma coisa está precisando de um apoio. Lembrando daquela irmãzinha que veio aqui na frente no dia da ceia, ela tem uma criancinha, não tem marido, veio de Roraima. Um vem de Goiânia, outro vem de Roraima para cá. E foi pedido para ela deixar o endereço ali com o diácono, para certamente haver uma visita. A pessoa, quando chega assim, né, precisaria de um apoio. Às vezes ela não está aqui por falta de condição, sendo que hoje não está muito difícil, porque tem muito meio de transporte, muito viável, que até para ajudar a pessoa é fácil, né? Tem esses programas aí do Uber, parece que tem uns 3, não sei, tem táxi, tem até coletivo. Mas o certo mesmo é quando a pessoa chega assim, é um presente para nós. Só que às vezes nós não valorizamos aquela chegada, a pessoa chega assim, espera que esteja assim uma correspondência para ela, até que ela se entrose no nosso meio, né? Então, seria muito bom quando deixa o endereço e alguém já faz uma visita ali, principalmente, leva uma irmã, a irmã conversa com a pessoa, se é uma irmã, e dali ela se expressa alguma coisa que fica mais fácil de ajudar a pessoa. Às vezes é um propósito de Deus essa coisa, uma pessoa vir de uma distância dessa para cá, ainda encontrar a igreja, encontrar os irmãos. Então vamos lembrar disso, lembrar daquela irmã. E certamente tem o nome dela ali, talvez o endereço foi pedido, não sei se deixou. E hoje até telefone, né? Pode até falar com a pessoa. É muito fácil deixar o contato, telefone. Mas, irmãos, vamos ganhar o nosso tempo. Eu pensei de uma maneira, às vezes acontece um pouco de outra. Eu pensei assim num culto de louvor intercalado com algumas coisas da escola dominical. Não sei se surpreende ou assusta os irmãos, nossos alunos da escola dominical,
dar um destaque assim, bem rápido. Ou então o irmão que vem aqui tem vontade de se expressar. Eu pensei nessa palavra da mensagem, expressão. A pessoa tem vontade de expressar um louvor, um hino, tem vontade de expressar uma palavra, ou um destaque da escola, ou de algum culto. Então, irmão, vamos fazer isso. Os tempos ali é curto, muito curto, mas se tem pessoas que queiram fazer isso, vamos fazer igual faz lá no Encontro Nacional, de manhã, todo dia. É um destaque do programa. Aí faz aquela filinha ali, e cada um dá um destaque, 1 minuto, 2 minutos. Tem alguém que queira vir fazer isso aqui? Irmãos, vem aqui. O irmão que canta, para cantar tem que ter 5 minutos, 4 minutos, né? É uma expressão também. Podia ser expressada nessa noite, intercalando isso, mas tem irmão que gostaria, tem uma lembrança de alguma coisa da escola, principalmente, a mensagem que o profeta falou sobre influência, parece que estava quase no final da mensagem. E houve aquelas coisas. Tem alguém que lembra nesse instante? Irmão Wagner ali, vem aqui, faz o primeiro da fila aqui, irmão. Faz o primeiro da fila aqui. Vou pedir o irmão Jazi descer com esse microfone aqui, faz aqui embaixo mesmo. Pode até pegar o... E se quiser vir alguns mais aí, destacar uma coisa, expressar um sentimento, que seja assim, bem resumido, né? Mas podia fazer isso nessa noite. Às vezes tem alguma pessoa que queria, pensando no irmão Elzo ali, irmão Elzo, ele vem aqui, né, sempre. Irmão Júnior ali também sempre vem, no culto de oração, vem. E às vezes eu queria expressar uma palavra aqui, e não teve assim uma oportunidade. Então, o que tiver, um destaque da escola, uma coisa assim, da mensagem que foi vista na escola, alguma coisa, ou de outro dia, vem aqui rapidinho, né? Nós vamos fazer isso. E nisso tiver a expressão de um hino também, ou 2, mas aproveita o tempo, né? Vamos lá então, irmão Wagner, você. Boa noite com Jesus. O meu destaque que eu gostaria de deixar hoje aqui, pego de surpresa. A gente não espera ser chamado assim, né? Mas eu vou voltar naquela história da escolinha das crianças que a gente fez hoje de manhã. Foi muito bom, teve poucas crianças, mas gostaria que tivesse mais ainda, porque valeu muito a pena. Foi eu e o irmão Anderson que fez, e teve muito progresso com as crianças, e ensinei a elas, fiz uma prova com elas de uma brincadeira, que eles usariam o braço somente para colocar os objetos, né, dentro de uma sacola apenas com o braço. E muitos deles, né, conseguiram, apesar de alguns não ter conseguido. E o meu destaque é esse, que Deus é assim com a gente. Mesmo a gente, como a gente fosse um braço só, Deus, Ele não põe uma dificuldade em nossas vidas, né, que a gente não possa conseguir. Então esse é o meu destaque, fazendo a lembrança da escolinha das crianças, que a gente não precisa ficar muito preocupado na questão das dificuldades da vida, trabalho, famílias, que Deus, de alguma forma, Ele vai agir, e sempre tem agido em nossas vidas. Amém. E é isso. Deus abençoe. Amém, graças a Deus.
Então não aconteceu a fila aqui não, irmão Júnior? Porque tem que ficar aqui logo, porque o tempo ali, o tempo voa, né? E irmão Júnior sempre vem com a família deles, já mudou 2 vezes daqui, voltou e fica aqui. E ele às vezes tem vontade de expressar uma palavra. Boa noite com Jesus. Primeiramente, pedir desculpa por não ter vindo no culto da escola dominical por motivo de saúde familiar. Mas os demais está tudo bem, graças a Deus. O meu destaque, assistindo a escola dominical hoje, o Senhor deixou uma coisa muito importante, que são 2 lados, o lado bom e o lado ruim, que todos nós carregamos, que foi na mensagem Influência. Parágrafo 25, se eu não me engano, ou 25 ou 125, mais ou menos. Assim, nós seres humanos temos um lado que é bom, um lado que todo mundo carrega como ser bondoso, todo mundo gosta, mas aquela pessoa bondosa, aquela pessoa humilde, é mais difícil ter temor com o próximo. É mais difícil se quebrantar. Aquela pessoa carrancuda, assim que nem o senhor falou, é mais fácil de ter temor ao próximo e ver e ajudar o próximo. Esse é o meu destaque e Deus abençoe a todos. Amém, graças a Deus. A pessoa... É isso aí mesmo, vocês entendem bem como é que nós quisemos dizer que ele está dizendo aí. Vamos dizer assim, tem pessoa que é bruto, natureza, tem pessoa que é ignorante, tem pessoa que é desaforada, às vezes ele tem aqueles... Mas também, do lado emocional, qualquer coisa ele fica quebrantado. As pessoas é fácil de pedir perdão, agora, como ele diz aí, aqueles muito certo, muito manso, tudo, é mais difícil de quebrantar às vezes. Mas é isso, então não veio, o irmão Elcio ali não tinha uma coisa, gostaria de... Ele veio aqui, né, mora perto. A gente pensa, às vezes a pessoa tem vontade de expressar para a igreja uma coisa e nunca tem uma vez. Então, esse meio de destaque que nós temos no encontro expressa o que está no coração da pessoa a respeito daquela mensagem, daquilo que ele ouviu. Então, vocês ficam atentos a isso, porque é bom a pessoa se expressar. Mas eu tinha vontade, eu queria falar, eu queria expressar isso, falar isso, e às vezes nunca tem uma oportunidade. Então, é isso que a gente está fazendo nessa noite. Aí o irmão vai expressar o hino, né? Então vamos ouvir o hino, porque a fila não aconteceu aqui. A lembrança da escola, alguma coisa, né? Vamos lá. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ter vontade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Sem
morreu pra me salvar da cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, e a culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ter vontade, chorou. Foi o pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar da cruz. Jesus, o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, irmão, nós lemos essa escritura. Você sabe muito bem como foi que aconteceu nos dias de Noé. Como é que as coisas andavam. E também quase todo mundo sabe como foi nos dias de Ló aqui na terra. Como é que as coisas andavam. Então o profeta ele diz assim: veja estas coisas acontecerem, meu estimado irmão e irmã. Será que vocês estão vendo os acontecimentos desses dias nossos? Como foi naqueles dias? Nós temos o nosso visitante, talvez que eles não sabem o que significa Malaquias 4. No livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. E vocês, quando chegar em casa, o visitante, pega e leia no capítulo 4, pode ler até o texto todo, e você saber o que quer dizer isso, capítulo 4 de Malaquias. É o tempo da restauração de todas as coisas, está acontecendo. Restaura o seu batismo para um batismo verdadeiro, original. Restaura
porque ali fala que restaura todas as coisas que está fora do lugar. Malaquias 4. E também converte os corações dos filhos aos pais. Então, você que está ouvindo, seja aqui na igreja ou lá fora, dá uma olhada nisso aí. O que é que significa Malaquias 4? Também ele diz assim, como ele diz aqui: veja estas coisas acontecerem, meu estimado irmão e irmã, quando Deus no céu sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo. Vê você? Você simplesmente devia andar por aí um pouco. E simplesmente é tremendo quando você vê Deus vir do céu e se levantar perante grupos de homens e se levantar ali e declarar-se exatamente como ele sempre fez. Isto é verdade. É esta Bíblia aberta, está vendo? Correto? Nós estamos aqui, no tempo que está acontecendo, que aconteceu o mesmo que aconteceu lá nos dias do Filho do Homem, com Abraão. Ele contar a vida da pessoa, como aconteceu com Jesus da Samaritana, e também nos dias em que o Filho do Homem se manifestou, que era nos dias de Ló, a Abraão, ele podia contar a vida das pessoas. Nós não fazemos isso, nós não temos um dom especial para fazer isso, mas nós temos o Espírito Santo e ele fala, e ele declara muitas coisas que estão na nossa vida aqui, quando ele fala. E às vezes quem está falando aqui nem sabe com quem que ele está falando, mas quem está ouvindo sabe, está falando comigo isso aí. Então, meu querido e precioso visitante, pensa se o seu batismo está correto com a Bíblia e olha as referências de batismo lá em Atos 2, 38, e dos que foram batizados depois, e veja, e você terá uma restauração no seu batismo. E também continuou ele dizendo, e o sistema denominacional está morto, está acabado, ele nunca se levantará novamente, será queimado. Eu queria falar sobre isso aqui porque fala do trigo, eu ia falar do pé de milho, desde o grão que põe no chão, para ele nascer ele tem que morrer. Depois ele vira uma haste, um caniço aí, não tem tempo de eu falar isso hoje. Mas depois que é o grão, e já está no celeiro o grão já, o processo que aquele grão ainda sofre para ele ser servido ainda. Você vai ver, o grão é moído, ele vira fubá, ele vira farinha, ele vira bolo, ele é frito. Então, imagine, pensa que é só colher o grão e deixar ele ali? Não, ele vai ser mastigado por alguém, vai ser engolido, vai ser para ele produzir o que ele realmente veio para fazer. Não é isso que eu ia falar. Malaquias, ou seja, Lucas 17, 11, é isso aí. Então você começa a ler lá, o capítulo 17, verso 20 em diante, aqui até o 30, e você vai ver que é tempo da manifestação disso que nós temos visto. E aqui ele falou assim, quando você vê Deus descer do céu e fazer essas coisas entre grupos de homens, pessoas, então é tempo de olhar para cima, é tempo de ter as lâmpadas preparadas, é hora de estar prontos para aquele momento da aparição do Senhor nas nuvens. Então, irmãos, é isso a mensagem desta noite. Olhe essa escritura, Malaquias 4, vê o capítulo,
Lucas 11, Atos 2:38. E então, quem sabe você está aqui por um motivo que você pensa que o motivo é esse, mas Deus quer tratar com você em alguma coisa. Você está em busca de alguma coisa. E quem busca, encontra. Quem bate na porta, a porta abre. Jesus Cristo é a porta. Se você bater, Ele abre. E Ele diz: vinde a mim, vinde a mim. E Ele tem tudo que nós precisamos de uma maneira correta. O diabo tem tudo que a pessoa às vezes acha que precisa, mas de uma maneira errada. Mas Deus tem para nós a maneira de atender todas as nossas necessidades com coisas corretas que enchem a nossa alma, satisfaz a nossa necessidade. Deus abençoe. O Jazi vai terminar aqui e os nossos que estão ligados conosco através da internet, todos sejam abençoados nesta noite. Nós, 7h30 agora? Ainda tem tempo ainda, né? É porque eu estava pensando em 8h30, olhando o relógio como se fosse 8. Mas então, eu pensei nessas coisas e com a mensagem na mão e pensei nessa expressão. Alguém gostaria de expressar? Eu estou expressando o que está no meu coração, um recado, né? E não sei se tem algum que queira expressar uma coisa da escola, naquela parte que foi quase finalizando a influência ou alguma coisa assim. Então, lembrando também que nós tivemos, pelo pastor Joaquim, que é 2h30, a respeito da igreja de Salvador, que o seu pastor faleceu e que ele estava dando aquela instrução de como agir naquela situação. Também nós vimos aí no começo do culto que uma estimada irmã, pioneira mesmo da igreja de Marabá, por muitos anos partiu para o Senhor. A gente tem aquele sentimento tão profundo, né, de lembrar da pessoa que partiu. Também outro sentimento que nós tivemos, do irmão pioneiro, antigo na mensagem, que está pedindo oração, alguém pediu oração para que Deus cure ou então que Deus leve. Tem gente que precisa de orar para Deus levar. Ele fica assim, né, seguro por as orações para não ir. Mas às vezes tem alguém que pede para deixar ir embora, porque sai de todo o sofrimento. Irmão Juju, lá de Tailândia. Então, a gente lembrou, viu essas coisas. Mas então, irmão, expressando aqui nessa mensagem, fala do processo de Deus tratar com a igreja como trigo, ou como, vamos supor, o trigo, o milho, o sistema que ele falou aqui, o sistema morre, o sistema denominacional está morto e vai ser queimado. Ele foi muito bom, ele serviu, ele foi aquela cana do milho, aquela haste do milho que levou até o pendão. A do pendão, entre a raiz, saiu aquela espiga, e ela foi coberta de palha. Tudo isso era chamado de trigo, mas agora é isso que nós estamos lendo aqui. E o tempo achei que tinha acabado. O sistema denominacional está morto. Você vê, quando a lavoura está pronta para colher, não é que o sistema foi ruim, que ele é ruim, não, é porque findou o tempo dele. Uma lavoura de milho, você vê o sistema seca, é porque já madurou o grão. Então você olha aquela lavoura tão bonita que ela estava assim, pendoando, aquela coisa bonita, e era bom demais, aquilo era o milho, mas depois chega um tempo do amadurecimento. Aí vem a palha,
vem o sabuco, depois vem o grão. E então, chega o tempo de a colhedeira vir pegar aquele grão para levar para o celeiro. Aí ele está tão seco que ela passa assim e vai rodando tudo. Como essa mensagem está fazendo com o sistema. A colhedeira passa e quebra tudo assim, e ali tem um lugar que cai o grão separado. Mas eu estava pensando depois que o grão, a palha não era milho, aquela boneca bonita, aquele cabelo de milho bonito, era meu milho, era meu milho, era meu milho. Depois aquilo caminhou para voltar para a vida, que é o grão original. Mas, irmão, depois que é o grão, a mensagem já foi pregada, a mensagem já colheu os eleitos, já tem sido traturado, mas o grão ainda continua passando por um processo. Depois de ser o grão, depois da vida estar ali, então, aí eu estava pensando, o fubá do milho, então aquele grão passa por um processo difícil, né? Eu lembro muito quando fazia muita farinha de milho. Aí o milho, enquanto ele está meio verde assim, faz muitas coisas dele, mas tem que passar pelo ralo. Ele tem que ser ralado e ele tem que ser amassado, tem que ser temperado, às vezes até tem que ser cozido e frito, né? Para ele ser o que ele veio para ser, aquilo. Então, por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele foi moído, traturado pelas nossas pisaduras, para que nós fosse sarado, para que nós fosse salvo, para que nós pudesse ter vida eterna, para que nós pudesse gozar das coisas futuras que Ele tem para nós. Então, o trigo, a vida do trigo continua. Mas veja bem, quantas coisas se faz do grão de trigo, mas o que acontece com a palha? Aquele sistema, aquele caniço. Então, por isso que o profeta está falando aqui, o sistema está morto. Mas viu aqui, não é? Aí ele fala assim, o sistema está morto, está acabado. Ele nunca se levantará novamente, aquela palha, aquele bagaço, aquela coisa. Será queimado. É isto que se faz com a palha no campo. Fuja disto, saia da palha, a palha vai ser queimada. Saia do sistema, o sistema vai ser queimado. Entre em Cristo. Não diga, eu pertenço a metodista, pertenço a batista, eu pertenço a pentecostal. Entra em Cristo, e Cristo é a palavra. Ajuste a sua vida com a palavra de Deus, e então nós fica pronto para ser colhido e usado para fazer aquele bolo, né? Fazer aquele pão da ceia. Como é que é? De que vocês fazem o pão da ceia? Aquele pão foi moído, e depois aquele pão foi amassado, e daí aquele pão foi assado no fogo, na brasa quente, para depois ser o pão da ceia. E aquele pão simboliza a Cristo, a Jesus. Mas, irmão, o profeta continua dizendo, se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui em que você não creia. Toda palavra que está escrita você crê. Se você estiver em Cristo, você crê em toda palavra. Não me importa o que alguém diga. E então Deus torna essa coisa manifestada, porque você, quando Ele derrama o Espírito sobre a palavra, é aquele azeite sobre
a farinha, não é? Quando Ele derrama o seu Espírito sobre a palavra. Nós somos a farinha e Ele é o Espírito Santo, é o azeite. Quando mistura isso, dá uma coisa gostosa. Principalmente quando passa pelo forno. Mas quem que quer passar por isso aí, passar pelo forno? Na hora que nós estamos passando pelo forno, a fornalha da aflição, nós estamos assim querendo sair fora. Mas depois dá um cristão humilde, manso, quebrantado, bondoso, amoroso, aquela mulher, aquele homem, passou pela fornalha da aflição e tem vida em si mesmo, e aquela vida alimenta outras vidas. Por isso que diz Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. Quando você vê essas coisas descendo do céu, porque você, quando Ele derrama o seu Espírito sobre a palavra, e nós somos a palavra encarnada, e o que acontece? Exatamente como por água sobre qualquer outra semente, ela viverá e produzirá a sua espécie. Irmãos, nós temos que produzir. Se nós somos cristãos, nós temos que produzir Cristo na nossa vida, fluindo para as pessoas, e quando isso flui para as pessoas, isso dá vida, e isso é vida eterna. Você diz: eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo nem de longe. Você diz: mas eu tenho o batismo do Espírito Santo. Mas só dizer isso não significa. Olha aqui, você é um ser trino, e você é. Dentro deste pequeno sujeito aqui está a alma. Você sabia que você tem uma alma aí dentro? Essa que é salva. Salvação da alma. O seguinte é o espírito. Essa vida que você se move, tem essa força e essa coisa toda, é o espírito de vida. Se tirar o espírito, a carne para nada presta, apodrece, né? E o seguinte é o corpo. O terceiro é o corpo. E às vezes nós dá mais valor ao terceiro do que o primeiro, que é a alma, e depois o espírito. Mas nós somos trino. Aí vem o corpo. E o corpo tem que ser dominado pela essa natureza da alma. E o espírito também tem que dominar o corpo. É uma luta do espírito contra a carne. Mas o espírito tem que vencer. Agora você tem 5 sentidos nesse corpo para contatar seu lar terrestre. Só no seu corpo tem 5 sentidos. Você tem tato, fazer as coisas. Você tem audição para ouvir. Você tem paladar para apreciar. Você tem olfato para cheirar aquilo que é cheiroso, é maravilhoso. Aí você tem a visão. Isso é só dessa parte de fora. Esses 5 sentidos. Mas e os sentidos do espírito, o sentido da alma que está aí dentro, que é para governar esses outros sentidos? Então veja bem o quanto isso é profundo. Eles não contatam o resto. Você tem 5 sentidos do espírito aqui: o amor, a consciência e assim por diante. Disso, porém, aqui é onde você vive, e isso é o que você é. Você é esses sentidos do espírito
Esses faz contato com Deus. Esses sentidos naturais faz contato com as coisas terrenas, com o seu lar, com sua família, com o alimento e tudo. Mas os sentidos que faz contato com Deus está aí dentro. Por isso, irmãos, que nós cremos que nós temos contato com Deus. Nós sentimos a presença de Deus. Deus falando, Deus fala, às vezes não é tanto com o corpo, fala com a alma. Deus falou dentro da minha alma, Deus falou no meu espírito. Jesus não disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto. A congregação diz amém. Ponha um joio aqui e um trigo ali, e derrame água sobre eles, e mantenha-os sobre fertilizantes e coisas assim. Ambos não viverão pela mesma água, não vive pela mesma coisa. Então o mundo também vive aí da mesma bênção que cai do céu, só que no final vai ter uma separação. O trigo vai ser separado e o joio vai ser separado. E essa separação está acontecendo. É os dias de São Lucas 17. Amém? Certamente bem, que é isto? Um deles dará um joio, porque isso é tudo que ele é. O joio erguerá suas mãos e gritará, do mesmo modo que o trigo, quando a chuva cai. Aí, irmão, isso vai muito longe, né? Eu vou parar por aqui e você fica pensando. A Bíblia não diz que nos últimos dias verão falsos cristos, falsos profetas. Se vem falso é porque também vem os verdadeiros. Agora, para conhecer o falso, você tem que conhecer o verdadeiro. E para dizer o restante aqui, nós cremos, todos nós aqui cremos que no que é verdadeiro nós estamos, e por isso nós conhecemos tudo que é falso, cristianismo, falsos cristos, falsos profetas. Agora, os falsos profetas, eles têm medo do verdadeiro, por isso, tem medo que esconde. Então, é por isso que as igrejas, as religiões, as denominações, eles escondem dessa mensagem, porque sabem que ela é a verdade e que os seus frutos não são verdadeiros. A verdade, quando chega, tudo que é falso, tudo que é mentira, tem que desaparecer. Como a luz bate, as trevas têm que sair. Então, quando esta luz bate na sua vida, todo desejo do pecado tem que sair. Quando essa luz bate na sua vida, toda treva tem que sair, porque aí veio o hino, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar e toda treva se vai. Todo desejo errado, toda cobiça, toda ignorância, toda falsidade, isso vai desaparecendo. Deixa a luz do céu entrar. É o que está acontecendo. Porque a palavra testifica de si mesma, ela não precisa de nada mais, ela testifica de si mesma. Então, se a palavra de Deus está em você, você testifica do que está dentro de você. E a palavra é Deus. Irmãos, é muito bom a mensagem, mas vamos pensar o que o trigo tem que passar para ele chegar a ser o pão da ceia, ser o bolo, ser a farinha, ser aquele pudinho, aquela coisa que a gente come. Então, o trigo é para ser usado, para nutrir, para alimentar. Se for só para ele ser trigo e ficar lá, eu sou trigo, eu sou trigo, eu sou trigo,
eu sou milho, eu sou milho. Não, é por isso que a igreja passa pelo forno, pelas aflições. Diz que o sofrimento, aí, irmão, você sofre, mas o sofrimento é um instrumento de aperfeiçoamento. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos ficando por aqui. E amanhã nós estamos por aqui de novo, se Deus permitir, né? Então, amém. Tem um pedido de oração do irmão Elcio, em favor do cunhado dele, que mora em Osasco, está entubado. E tem mais um pedido de oração. Esse pedido que foram feitos, vamos lembrar. O senhor está na UTI e muitas vezes nessa hora estão entubados. Só Deus para fazer voltar a vida de novo, mas Ele pode fazer isso. E as pessoas estão pedindo para nós levantar a mão, para nós orar. E Deus pode fazer grandes coisas no nosso meio. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. É uma hora difícil para quem está passando por essa tal condição, né? O irmão Elcio, ele deixou um pedido ali, porque ele crê na oração desta igreja. Se Deus não terminou com este homem, ele não irá, porque Deus ainda tem que tratar com ele, né? Nós vamos levantar a nossa mão em favor do cunhado do irmão Elcio, José Fernando. Ele está em Osasco e está entubado, e só Deus para tirar daquela condição. E aqui estamos nós, ó Pai, com as nossas mãos levantadas em favor de José Fernando, ó Pai. O irmão Elcio está aqui também conosco e ele crê na oração desta igreja. Nós sabemos que tudo há um tempo determinado para o Senhor, ó Pai. Se o Senhor ainda tem que tratar com este homem, que ele possa sair daquela condição, ó Pai. Porque o Senhor sabe o que nós pedimos e o que nós precisamos. Atende, ó Pai, o pedido do nosso irmão. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós temos um hino de despedida e nós vamos nos despedir ouvindo o hino com o irmão Silvio. Que Deus vos abençoe. Abençoe a cada um de vocês, os nossos ouvintes que estão através da internet, os nossos visitantes que estão aqui conosco. Que Deus possa vos recompensar e que esta semente, como nós ouvimos, esteja dentro do vosso coração. Amém? Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus e até amanhã à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui para um culto de oração. Amém. Vamos ficar com o hino com o irmão Silvio. Isso. Este hino será dedicado aos visitantes. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa
deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém, amém. Deus continue abençoando o irmão Silvio. E um aviso para os nossos visitantes, né? Aos domingos, o culto aos domingos inicia às 18 horas. Então nós estamos terminando 8 horas da noite, porque nós iniciamos às 18 horas. Segunda, quarta e sexta-feira inicia às 19 horas. Amém? Temos também a escola dominical a partir das 8 horas da manhã até as 10h30. Esses são os nossos horários de culto e os dias da semana. Que Deus vos abençoe. Senhor Jesus, leva cada um de nós para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, ó Pai. Que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Aleluia. Necessitado e precisando ser guiado, mas também estava naquele quartinho, quando a ele os selos foram revelados. Com Jesus eu estarei lá do outro lado, pois Ele está em mim e eu estou nele. E quando tudo aqui já for passado, eternamente eu estarei juntinho dele. Com Jesus eu estarei lá do outro lado, pois Ele está em mim e eu estou nele.